Dizer que é uma satisfação importante nós temos essa oportunidade de nos dirigirmos à nova direção nacional do PDT. Nós somos o novo diretório nacional do PDT e assumimos numa conjuntura profundamente complexa. O que nós vamos apresentar aqui foi construído também com a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, e antecedido por dois momentos que aconteceram em Brasília nos dias 16 e no dia 28 de abril passado. Bem, a primeira pergunta que nós estamos fazendo a cada um de nós é a seguinte: quais são os desafios do PDT nessa conjuntura? Um partido que se afirma desde o artigo 1º do seu estatuto como um partido democrático e socialista. Quais são os desafios? E nós estamos levantando aqui três questões. Será que o primeiro desafio é atuar na conjuntura, segundo os interesses eleitorais, segundo os interesses dos mandatos municipais, estaduais e federais, nos dividindo de acordo com as conveniências ou as correlações de força de cada estado, de cada município, já que estamos iniciando daqui a pouco o calendário eleitoral municipal? Esse é um desafio do partido? Será que também não é um desafio do partido estruturador resistir e permanecer na linha de frente da defesa das históricas bandeiras de direitos dos trabalhadores e dos princípios do trabalhismo? Em terceiro lugar, não será também papel do PDT, mesmo inserido nessa conjuntura, fazendo parte da base de um governo nacional, mas será que não é também papel do PDT pensar além? Pensar um projeto de desenvolvimento a médio e a longo prazo, onde nós tenhamos condição de sair dessa miopia de curto prazo, das contas nacionais, do ajuste fiscal, da meta de inflação, do superávit primário, uma condição que nos arrasta desde 1999. E há um consenso no campo econômico, nós temos vários economistas aqui que podem concordar conosco, há um consenso de que essa conjuntura, que se iniciou em 1999, com o regime de metas de inflação, o superávit primário, a supremacia da dívida pública nas contas nacionais, ela castrou do país o direito de pensar o seu futuro, o seu projeto estratégico de desenvolvimento. Então essa é uma pergunta fundamental. Bom, nós temos colhido nessa construção a seguinte compreensão: nada do que estamos vivendo hoje é por acaso. Os indicadores da inflação, das contas externas, o balanço de pagamentos, a situação da política de investimento, nós não estamos colhendo uma obra do acaso. O que está acontecendo no Brasil, em alguns países da nossa região, é exatamente o fruto de um longo processo da dominação dos interesses do capital financeiro em escala internacional. Um processo que se arrasta há quase 40 anos, quando as grandes transformações tiraram o comando do capitalismo no mundo, do bastião da indústria, e transferiram para o grande sistema financeiro. E o Brasil foi atropelado por isso, quando teve que abrir mão da sua soberania, quando teve que abrir mão do seu patrimônio, quando liberou o livre fluxo de capitais, a entrada e a saída indiscriminada de moeda estrangeira, reduzindo, portanto, a capacidade do Estado fazer política econômica. Hoje quem faz política econômica são as agências internacionais de classificação de risco, que dão notas à nossa economia. Quem faz política econômica é o Fundo Monetário Internacional. Quem faz política econômica são os grandes conglomerados industriais e financeiros, que vêm aos países da América Latina, ao Brasil especialmente, em busca do aumento da sua taxa de acumulação, já que pelo menos desde 2008 vivem uma crise nos grandes centros empresariais financeiros internacionais no mundo. Então nós não estamos vivendo uma conjuntura que seja obra do acaso. E nessa conjuntura, o que é que nos dizem as propostas que foram levadas ao Congresso? O que é que nos diz o tema econômico principal, que é o tema do ajuste fiscal? Em primeiro lugar, se diz ao PDT, à nossa bancada, se diz ao país, aos trabalhadores, aos movimentos sociais, que o objetivo do ajuste das contas é acertar o equilíbrio orçamentário. E que para isso nós temos que fazer sacrifícios, e com esses sacrifícios nós vamos recuperar a meta de superávit primário, que é destinada a nada mais, nada menos a financiar a dívida pública. Não estão propondo ao país uma economia de gastos públicos e uma recuperação das receitas para zerar o déficit habitacional, para universalizar o SUS, para garantir escola pública de qualidade,
para ter política de desenvolvimento regional na Amazônia, no Cerrado, no semiárido, no sul do país. O único objetivo do ajuste fiscal em curso é fazer receita para não deixar mudar o equilíbrio da dívida como proporção do PIB. Essa é a única meta da proposta de ajuste fiscal. Ora, com esse compromisso, o Estado diminui a capacidade de investimento. Ele compromete a capacidade de investir e de atrair o investimento privado. E aí o que acontece? Nós somos levados a entregar a infraestrutura do país aos grandes grupos transnacionais, sobretudo aos grandes grupos financeiros, através das concessões e das parcerias público-privadas, aumentando gravemente algo que Leonel Brizola, e lá em Pernambuco, antes dos anos de 64, Miguel Arraes defendiam, que era aumentando o risco da desnacionalização da nossa economia, com todas as consequências. Bom, se diz que se nós fizermos o dever de casa, primeiro, se nós ajustarmos as contas, se nós aumentarmos a meta de superávit primário, nós vamos receber um presente no final do ano, que é, com as boas notas que nós vamos receber das agências de risco, o Brasil vai voltar a receber investimento externo e vai voltar a crescer. Essa é a ladainha que o sistema financeiro, que os representantes do mercado estão impondo ao nosso país nesse momento. E quais são os dogmas? O dogma é exatamente esse. Ou se faz o dever de casa, e se junto disso se amplia a oferta de infraestrutura através de concessões e PPPs, ou então as agências internacionais vão baixar a nossa nota. Senhor secretário de Educação do Rio Grande do Sul, companheiro Vieira da Cunha. Quem foi que disse isso e onde se disse isso? Quem disse isso foi o ministro Joaquim Levy, em Nova York, numa exposição aos grandes barões do mercado financeiro norte-americano. Nós temos que fazer o dever de casa, nós temos que ajustar as contas, recuperar a meta de superávit, manter a relação dívida-PIB estável sob o interesse dos credores. Se não fizermos, nós vamos ter as notas rebaixadas e aí vai ser o tempo nublado, ninguém sabe até quando. Então isso é um dogma, isso é um terrorismo que afronta a nossa soberania. Acontece que a defesa da soberania de um país começa pelo desejo das suas lideranças, pelo desejo dos seus partidos políticos comprometidos com o projeto de nação. Soberania não se compra numa feira pública, soberania não se acha numa loteria, soberania não se encontra no fundo de uma gaveta. Não há soberania, ou a soberania está ameaçada quando as próprias lideranças políticas do país, os partidos, os intelectuais e os movimentos abrem mão de construir a soberania, dada a dimensão do enfrentamento que tem que ser feito com o capital. E aí eu me lembrei aqui de um artigo que o Luiz Gonzaga Beluso publicou em 96, comentando o desmonte dos partidos socialistas de esquerda na Europa, dado ao adesismo à máquina de governo, ao adesismo às conveniências com os grandes grupos econômicos europeus. E ele diz o seguinte: está cada vez mais difícil escolher entre os partidos políticos. São todos parecidos, no poder ou fora dele. A reputação dos políticos está no seu nível mais baixo e continua caindo. Isso ele escreveu em 96, parece que ele está escrevendo hoje. Porque à luz da cotidianeidade, da contemporaneidade, há muita confusão do ponto de vista do que pensam, do que fazem e de como se comportam os partidos. E o outro lado do ataque à soberania é exatamente a dominação do capital financeiro no noticiário econômico. Acaba de ser publicada uma tese de uma jornalista de São Paulo que disseca isso com uma propriedade impressionante, da Paula Politi. Ela estudou 2.340 matérias da Folha de São Paulo e do Estadão. Ela abarcou um período de 14 anos e investigou 40 economistas de bancos. E ela mostra como no fim dos anos 80, depois de uma sucessão de planos econômicos, de uma instabilidade, de uma ansiedade de parte da sociedade, pessoas físicas e jurídicas, sobre o que fazer com o dinheiro diante da inflação, o sistema financeiro começou a produzir notícia, botar paper na mão dos jornalistas e oferecer pessoas para serem entrevistadas. Quem aqui nunca ouviu, um dia sim e o outro também, os representantes da Tendências, consultoria do Maílson da Nóbrega, falando na Globo News, falando na CBN e publicando no Jornal Valor, no Estadão e na Folha de São Paulo. Então, nós estamos diante de um ataque à soberania nacional, perpetrado em duas linhas. Na linha das opções econômicas e na linha do debate econômico,
da ditadura do pensamento único. Bem, o que tem feito o capital? Para subtrair do país as riquezas e para sequestrar a soberania. Em primeiro lugar, tem manipulado as informações. Nós estamos diante da retomada desde outubro do aumento da taxa básica de juros, porque a inflação chegou a 8,13%. Mas não se abre a barriga da inflação, não se esquarteja a inflação para saber o que é que está levando a inflação a subir. E quando a gente faz isso com dados oficiais, a gente descobre que o que está levando a inflação a subir não são fatores que sofrem consequência da taxa de juros. O próprio Banco Central diz isso. O maior aumento da inflação no último índice foram os preços administrados, sobretudo a conta de energia. E o próprio Banco Central diz que preço administrado não sofre influência da taxa de juros. Então, em vez de se esclarecer de maneira democrática, honesta, a sociedade, o que é que está fazendo com que a inflação volte a ter um índice elevado? O governo não faz. A autoridade monetária, né, Giovanni, não faz. E manipula as informações da inflação para justificar o aumento da taxa de juros. Eu vi ontem, André, o noticiário da CBN e da Globo News, quando eles diziam que as mudanças que o Congresso fez nessas medidas provisórias no campo previdenciário vão representar 40 bilhões em 10 anos. 40 dividido por 10, 4 bilhões por ano. Os 2% de aumento da Selic de outubro até agora representam 8 bilhões a mais na dívida pública. De outubro até agora, só na Selic. 8 bi. E eles ontem alardeavam que as mudanças que o Congresso fez nas medidas provisórias vão representar uma perda de 40 bi em 10 anos. 40 dividido por 10, 4 bilhões. E também omitem da sociedade que nos termos da Constituição Republicana, Previdência é filha da Seguridade Social. E a Seguridade Social é superavitária. Vocês viram algum jornalista dizer no debate da Previdência que a Previdência faz parte da Seguridade Social? Alguém disse que a Seguridade é superavitária? Não. Ou seja, há uma dominação, uma manipulação de informações do capital e uma tese de que a inflação é de demanda e só se combate a inflação de demanda com altos juros. Bom, isso produz consequências? Não. No dia 7 de maio do ano passado, nós ouvimos lá no PDT, na sede nacional, o André Modenese, que é aqui do Rio, professor da UFRJ, que dissecou qual é o impacto da política monetária no combate à inflação. Primeiro, não atinge preço administrado, que é 1/3 do índice de inflação. Segundo, uma parte dos preços que sobem estão indexados à inflação passada, o que foi permitido pelo Plano Real. E nenhum governo, nem Lula nem Dilma, desindexou essa herança maldita dos preços administrados, o que também não recebe consequência da taxa de juros. E terceiro, quem mete a mão nos oligopólios, que formam preços ao seu bel prazer? No cimento, no vidro, no alumínio e em outros insumos essenciais para a indústria. Aumenta a taxa de juros para ver se isso incide no preço do cimento, no preço do vidro, no preço do alumínio. Então, essa política monetária que se impõe e que requer um ajuste, é um embuste, é uma estratégia de servir à acumulação do capital financeiro. Bom, para que eles fazem isso? Para manter a taxa de acumulação do capital. Para ele não interessa projeto de desenvolvimento, soberania, não interessa o Congresso autônomo, não interessa a sociedade nas ruas, só interessa a manipulação da informação, só interessa impor ao Congresso as medidas de ajuste de acumulação do capital. Isso não é de agora, como eu já disse, é um processo que vem se consolidando na esfera financeira internacional e aí nos coloca uma crise. Eu estou encaminhando aqui as minhas conclusões. Qual é a compreensão que o trabalhismo tem na economia do papel da indústria? Quem acompanhar o trabalho do Ricardo Belchovski, um economista que publicou o Pensamento Econômico de 30 a 64, vai ver a riqueza dos debates entre Eugênio Goudin, Celso Furtado, Roberto Simonsen, na defesa do planejamento estratégico, na defesa do papel do Estado no desenvolvimento da indústria. Não há como pensar a atualidade do trabalhismo deixando a indústria ao léu, como nós estamos assistindo agora, um lento, progressivo e intenso processo de desindustrialização precoce. Porque aqui a renda per capita não chegou a 20 mil dólares. Está abaixo de 10 e nós estamos nos desindustrializando. Por que nós defendemos a indústria? Porque aumenta o fator tecnológico, gera mais e melhores empregos,
permite a transferência de conhecimento e pode, através de uma política nacional de desenvolvimento, fazer com que o país deixe de ser um país eternamente primário, de exportação de produtos agrícolas, dependente na balança comercial dos fluxos de capital externo para equilibrar o balanço, porque quem só exporta produto primário e importa bem de capital, no final das contas, vai ficar deficitário. Bom, esse modelo, portanto, gera um conflito entre o trabalho, a industrialização, a soberania tecnológica e os interesses do capital. Na hora que você oferece uma política econômica de altas taxas de juros, o empresário vai dizer o seguinte: onde é que eu vou botar meu capital? Eu vou investir na indústria, para ter concorrência com a China, para pagar tributo, para ter central sindical no meu pé, para ter o Ministério do Trabalho me fiscalizando, ou eu vou pegar meu capital e investir a juro? Me digam, me respondam. O que é mais cômodo? O que permite ganhar mais facilmente? E é isso que está acontecendo. A maior âncora da desindustrialização, do atraso da indústria brasileira, não é porque os industriais não querem produzir, é porque a política macroeconômica, a política monetária, transfere o capital para a esfera financeira. E com isso, faz uma competição desonesta com a indústria nacional. A indústria é mais quem fornece os insumos, é quem puxa as cadeias de valor agregado, mas hoje o Brasil se desindustrializou e pauperizou a sua inserção na economia internacional. Nós crescemos, é pena que não dá para mostrar aqui, crescemos a exportação de produtos minerais, agrícolas e produtos básicos e encolhemos a exportação de bens de média e alta tecnologia, de bens de capital. Ou seja, estão nos empurrando a voltar a ser uma colônia, não da coroa portuguesa nem da coroa espanhola, mas da coroa da dominação do capital financeiro internacional. Isso é inaceitável para quem nasceu defendendo um projeto de nação trabalhista e socialista. E aí eu concluo propondo aqui as seguintes preocupações. Primeiro, o atual projeto de ajuste fiscal é duplamente conservador. Primeiro, que o seu lado mais forte incide na redução das despesas, mas não são quaisquer despesas. Não está em discussão no ajuste fiscal a redução da despesa com juro e com amortização da dívida pública. Isso é intocável. Não está em discussão. Não há uma medida provisória no Congresso, não há uma proposição no governo de fazer auditoria da dívida pública. Não há. Segundo lugar, não toca na despesa mais estéril, a despesa mais improdutiva, que são os encargos da dívida pública no Tesouro Nacional. Em terceiro, quando a proposta de ajuste fiscal mexe nas receitas, é para restabelecer condições tributárias anteriores às desonerações, mas não mexe na desigualdade da estrutura fiscal brasileira. A professora Maria de Lourdes expôs para nós. É uma brutalidade a carga tributária brasileira, mas não é porque ela é alta. É porque ela incide contra quem não deve pagar impostos, que são os assalariados e o consumo das famílias. E ela é branda, é covarde em cima dos grandes capitais, do grande patrimônio e das maiores faixas de renda do imposto. Então, a proposta de ajuste fiscal, além de ser injusta pelo lado da despesa, ela é covarde pelo lado da ampliação da receita. Esse era o momento de se propor uma reforma tributária progressiva, de se levar ao Congresso, mobilizar a sociedade para aprovar a taxação das grandes fortunas, para se rever o lixo tributário que Fernando Henrique deixou, como a desoneração do imposto de renda na remessa de lucros, a desoneração do imposto de renda no pagamento de juros sobre o capital próprio das grandes empresas. Esse lixo continua e está fedendo faz tempo. Por isso, presidente, quais são os obstáculos ao nosso projeto de desenvolvimento? Primeiro, para ter projeto de desenvolvimento tem que ter Estado com capacidade de investimento. E o Estado hoje foi sequestrado. O Estado virou um apêndice da conta da dívida pública. O Tesouro Nacional hoje é um departamento a serviço da conta financeira da dívida pública. Então, a nossa tributação é regressiva, é indireta, e o governo não tomou posse agora. O governo que nós fazemos parte dele tomou posse em janeiro de 2003. Há uma continuidade. E durante todos esses anos, não se colocou em evidência a injustiça da estrutura tributária brasileira. Segundo, qual é o maior entrave hoje à capacidade de investimento do Estado? Não é a escassez fiscal. Quem diz que o Estado não tem capacidade fiscal de investir, mente. E mente de forma deliberada. O maior impedimento à capacidade de investimento do Estado é que o Tesouro foi sequestrado pela conta da dívida pública.
sobre o primado de que a inflação é de demanda e eu combato a inflação com taxa de juros. O André falou muito bem nas falas que ele tem feito recentemente. Como é que de um lado quer fazer ajuste, se do outro o Banco Central aumenta a taxa de juros, aumenta a conta da despesa? Há uma contradição no encaminhamento dessa política econômica. Se você quer reduzir despesa, como é que você aumenta a taxa de juros? E se quer combater a inflação com juros, como é que vai fazer para combater choque de oferta e preço administrado, que representam 60% do IPCA e não sofrem influência da inflação? Então há uma grande orquestração criminosa contra o povo brasileiro. A nossa avaliação, Leonardo está aqui, não pode me deixar mentir, Ricardo Viana acompanhou os seminários, a nossa avaliação, esse modelo de política monetária está esgotado. Vou concluir, a última lâmina. Está esgotado. Reformar, fazer o ajuste, é reformar algo que não representa uma alternativa de desenvolvimento para o país. Dizer que se a gente fizer o ajuste, recuperar a receita de desoneração e tirar boas notas, o capital vai vir, depende de outros fatores, entre eles da política monetária norte-americana. No momento em que o investimento no dólar for muito mais apreciável do que investir no país, os capitais vão embora para outros horizontes. Porque o que eles querem não é a bandeirinha brasileira no capital, o que eles querem é a taxa de retorno. Então nós não temos segurança nenhuma de que, se fizer o dever de casa, os fundos voltam. E por fim, a política econômica, ela tem que ter autoridade. Política econômica não pode ser refém da política monetária. Hoje a política econômica virou refém da política monetária e a política monetária visa apenas ajustar as contas para permanecer o Brasil. Se antes exportava minerais, pedras preciosas e o açúcar do Nordeste, hoje está exportando capitais através da dívida pública. Esse é o desafio que me parece o PDT tem que discutir e construir nacionalmente uma posição unitária. Eu vim para cá, Lupo, você deve ter sido muito bombardeado, todos, com a pauta de que aqui a gente ia decidir se sair ou não do governo. Eu disse, olha, sair ou não do governo não é um estalar de dedos. É uma decisão política construída com argumentos, e argumentos que devem ser processados no conjunto do partido. Mas, efetivamente, é grave a proposta de que se faça um ajuste. É inaceitável a pressão que se fez na nossa bancada, de que vai tirar ministério, de que vai caçar o partido, que vai fazer isso ou aquilo. O Brasil e o governo tinham que se orgulhar de ter um aliado, que é um aliado ideológico, programático, que não é fisiológico, que vota de cabeça erguida, porque outros que votam com o governo, depois vão com a faca peixeira esfaquear a barriga do Ministério do Planejamento atrás de dinheiro de cargo da administração pública. Essa é a contribuição que a gente quer trazer para a nova direção nacional do PDT. Obrigado.